Amados e diletos irmãos, amigo, você que está na sua casa, me vendo através desse computador, eu quero ler a palavra de Deus juntamente com você aí na sua casa, aonde quer que você esteja. Amigo, abre sua Bíblia no livro de São Mateus, no capítulo 6 e no versículo 9. O próprio Jesus ensinando os seus discípulos a orar. Jesus, ele falou: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não induz a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados irmãos, você pode perceber na leitura que nós lemos, o início, Jesus falou Pai. E Pai é uma pessoa muito importante dentro do lar, dentro da família, porque o pai é o exemplo dos filhos, como também a mãe, exemplo dos seus filhos. E se nós muitas vezes damos mau exemplo dentro do nosso lar, certamente os nossos filhos irão seguir os nossos maus exemplos. E aqui o nosso Jesus está falando, quando vocês for orar, meus discípulos, vocês falam Pai Nosso. A palavra nosso, no sentido plural, simboliza que ele é Pai de todos, não só de um, não só de um grupinho de pessoas, não, ele é nosso. É Pai Nosso e o seu local é o céu. Pai Nosso que está no céu. Qual a qualidade desse Pai? Ele é santo. Santificado é o seu nome. Vê que no nome de Jesus, até os demônios obedecem. A Bíblia diz que certa feita Jesus ordenou 70 discípulos para eles poderem fazer uma missão. E saíram de dois em dois, anunciando o evangelho, expulsando os demônios, curando os enfermos. E eles vieram ao encontro de Jesus e falaram: Senhor, nós estamos muito felizes. E Jesus quis saber a razão da felicidade deles. E eles falaram: Senhor, no teu nome até os demônios nos assujeitam. E Jesus, olhando para a alegria daqueles discípulos, falou: não vos alegreis apenas pelo que os demônios vos assujeitam pelo meu nome, mas alegrei que o vosso nome está escrito no céu, no livro da vida. Então, prezado amigo, muitas vezes a nossa função como servo de Deus não é de nós achar que somos alguma coisa, nos alegrar pelas autoridades que Deus determina para cada um de nós. Deus, ele quer que nós nos alegramos de nós termos o nosso nome escrito no céu, no livro da vida. Isto que é importante para Deus, de nós se alegrar quando nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Esse Pai Santo que a Bíblia está falando, que o próprio Jesus ensinou seus discípulos a orar, ele continua falando aqui, para nós nos eis de repetições nas nossas orações. Tem pessoas que muitas vezes eles ficam orando, falando as mesmas palavras, e Deus não quer que nós usamos essas atitudes.
usando palavras repetidas, como se você escrevesse uma carta para um amigo seu e falava: olha, você me manda aquele livro tal. Você não vai continuar falando daquele livro durante toda a sua carta. Você vai falar uma vez para o amigo e ele vai entender que você está falando de um livro que você esqueceu na casa dele, quem sabe. Então você não vai usar várias palavras dizendo por quê? Porque o amigo já entendeu o que você quis dizer. E Jesus também, ele nos entende quando nós falamos uma coisa só, é claro. E o Senhor fala aqui nas suas palavras, que quando ele estava ensinando os seus discípulos, quando ele pediu para os discípulos: venha o teu reino. O reino de Deus, ele é comandado por rei. E esse rei é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele, quando o reino de Deus ele vem até nós, aonde nós estiver, aquele local, ele se torna uma morada do Altíssimo. Vamos dizer assim, se torna assim como se fosse o céu. Então, desde o momento que nós reconhecemos que o reino de Deus está entre nós, nós temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus, o teu Filho, nos purifica de todo o pecado, de toda a maldade. E continua dizendo aqui a palavra do Senhor, que você pode conferir comigo, aqui no livro de São Mateus, no capítulo 6, e no versículo de número 11. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão de cada dia já está determinado para cada um de nós. O próprio salmista Davi, ele tem um dos seus salmos que diz: eu fui moço, agora sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então veja, amado, quando nós confiamos em Deus, o nosso pão de cada dia, ele está garantido por Deus. Porque Deus cuida de nós, como cuida das aves, como cuida dos lírios do campo, que a Bíblia nos diz. Então Deus, ele tem todo o poder nos céus e na terra para cuidar dos seus. Quando o reino de Deus está em nós, tudo se torna mais fácil. Os problemas desaparecem. E a Bíblia diz ainda, o próprio Jesus: buscai em primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar em nossa vida, as coisas que nós precisamos são acrescentadas, porque Deus cuida dos seus. E a Bíblia diz que Salomão, com toda a sua sabedoria, ele não teve vestes mais bonitas do que os lírios. Veja bem, o que é os lírios? São plantas que nascem no campo e hoje ela pode ser cortada de tardezinha, quando vem o sol, queima tudo, vamos dizer, seca tudo, pode ser queimada, acabada. Então Deus, se assim veste as ervas do campo, ele também tem todo o poder de nos vestir. Como diz o apóstolo Paulo, tendo o que comer e o que vestir, esteja com isto contente. Tem pessoas que muitas vezes têm o seu carro bom na garagem, muitas vezes têm o seu apartamento, muitas vezes vivem uma vida cheia de tanta regalia, o melhor médico, o melhor advogado, mas só que no seu interior é um interior cheio de ódio, ou de tristeza, ou de angústia, ou de perca. Muitas vezes perdeu alguma coisa de melhor na sua vida.
Mas o Senhor Jesus, Ele nos adverte na sua palavra. E como Ele cuida das aves, como Ele cuida dos lírios, Ele também pode cuidar de nós. Ele também tem todo o poder de cuidar de você que está aí na sua casa. Quem sabe você, meu amigo, que está aí vivendo um momento difícil, numa solidão. Você acha que o mundo se acabou para você, porque talvez aquilo que você amava foi de água abaixo. E você nota que tudo passou como se fosse uma fantasia. Foi tudo uma fantasia no seu mundo, no dia a dia. Mas veja que a palavra de Deus, ela continua dizendo, o próprio Jesus dizendo, para os seus discípulos, ensinando eles a orar. No versículo 12, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Amados, quando nós pedimos para Deus perdoar as nossas dívidas, certamente, quem tem dívida é pessoas que está devendo para alguém. Então se chama dívida, e aquela pessoa que nós estamos devendo se chama credor. Então quando a palavra de Deus, ela diz, perdoa as nossas dívidas, é porque nós estamos sendo devedor, e nós temos que pedir para Deus o perdão dos nossos pecados. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. E para que haja perdão dos nossos pecados, nós temos que também perdoar a outros. Se nós não perdoar a outros, então certamente nós não obtemos o perdão daquele que está no céu. E quando nós não temos o perdão daquele que está no céu, a nossa vida, ela vai de mal a pior. Por quê? Porque os nossos pecados encobrem o rosto de Deus. Ela forma como se fosse uma nuvem. E cobre, e as nossas orações, ela não sai do teto. Ela não passa do teto. E Deus não tem como nos abençoar. Mas o momento que nós perdoamos os nossos devedores e pedimos para Deus perdoar os nossos pecados, Ele está pronto para perdoar os meus e os teus pecados. Não quer dizer que nós estamos julgando a vida particular do senhor, da senhora, de você que está na sua casa, aí no seu apartamento, quem sabe você está viajando. Não quer dizer que nós estamos julgando a sua vida particular, não. Nós apenas estamos meditando na palavra de Deus e mostrando para você, se nós perdoar o nosso semelhante, nós também seremos perdoados pelo nosso Pai Celestial, e Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E dando continuidade à palavra de Deus, no versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: e não induz a tentação, mas livra-nos do mal. Amado, a tentação, ela está cada dia mais sendo agressiva. Ela vem atacando a humanidade de uma forma brutal. Ela ataca em todos os setores que nós estiver, a tentação, ela está nos perseguindo. Mas quando nós deparamos com a palavra de Deus, se nós pedir, Senhor, não induza para nós as tentações. As tentações hoje, ela faz com que o homem perde o seu moral. As tentações hoje, ela faz com que o homem cai da graça de Deus e vive uma vida mesquinha, uma vida cheia de tanta dificuldade, porque a tentação chegou até a vida do homem.
e ele aceitou para si a tentação. Porque tem pessoas que não aceitam a tentação. E ele começa a pedir para Deus: Senhor, não induza a tentação sobre mim. Me livra da tentação. Agora veja bem, meu prezado amigo, você passando numa loja, que estão ali, vamos dizer, um comércio, né? Ali está o propagandista dizendo: olha, hoje você vai levar tudo ali em 10 pagamentos, em 12 vezes, em 3 anos você paga. E você está vendo que a sua área financeira, não tem como você obter aquele objeto que aquele propagandista está ali propagando, gritando, falando, para poder convencer aquela pessoa a comprar. Talvez a pessoa, sem ter o livramento de Deus, muitas vezes sem pedir o livramento de Deus, aquela pessoa vai e entra naquela compra. Aí quando pensa que não chega a época do pagamento, ele já não tem o dinheiro para pagar. Aí ele começa a entrar em crise. Vai dormir, não consegue dormir porque está pensando na dívida. Aí quando pensa que não, vê o segundo mês, piorou porque a prestação já foi o dobro. O juro está indo aumentando. Veja bem, prezado amigo. Aí quando pensa que não, quando chega determinada época, né, vamos dizer, de 3 anos, ou 1 ano, o juro já foi lá em cima. Aonde é que foi parar este amigo? Este amigo, o seu nome está no CPROC. Então ele caiu em tentação, porque não pediu para Deus livramento. Mas quando Deus nos livra, nós estamos prontos. Não, eu estou na direção de Deus. Se Deus me determinar que eu faça tal atitude, assim eu farei. Mas se Deus não me permitir essa atitude, assim eu não faço. Então a nossa vida está nas mãos do Senhor. Aqui está, meu prezado amigo. Continuando esta oração, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então o poder de Deus é um reino e é para sempre. A palavra amém é porque encerrou. É verdade? Sem repetição de palavra, o Senhor ensinou os teus discípulos, abrangindo todas as áreas. E sabemos que nós estamos na direção de Deus. E amém, que Deus que te abençoe, aonde quer que tu esteja, que tu não caia em tentação. Peça para Deus sempre o livramento. Que Deus que te abençoe, que Deus te guarde, você e a sua família, que você possa ter um ano próspero, que a graça de Deus possa estar na sua vida, aonde quer que você esteja.